Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem a ver este vídeo aqui. Pessoal, hoje eu trago um vídeo react para a gente ver aqui o porquê que os imigrantes estão a desistir do Canadá, estão a deixar o Canadá. Então, sem muita enrolação, vamos lá reagir a esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, tá? Para quem quiser acompanhar em inglês, porque o vídeo é em inglês, mas eu coloquei uma dublagem do próprio YouTube, uma tradução em português do áudio via inteligência artificial, tá? Então, talvez pode soar esquisito a voz, mas o áudio original é em inglês e eu coloquei em português para uma melhor compreensão da vossa parte aí, para vocês que não entendem inglês. Então, sem muita enrolação, bora lá ao vídeo. Deixa eu deixar aqui o like já, deixa o like e bora ver o vídeo aqui. O Canadá é há muito tempo considerado um dos países mais acolhedores do mundo, uma terra de oportunidades para aqueles que buscam segurança, melhores perspectivas econômicas e maior qualidade de vida. Nas últimas décadas, milhões de pessoas fizeram do Canadá seu novo lar. No entanto, apesar de sua reputação global de tolerância e prosperidade, um crescente conjunto de evidências mostra que uma proporção significativa de imigrantes está optando por deixar o Canadá poucos anos após sua chegada. Este vídeo examina por que os imigrantes estão partindo em números recordes, explorando a complexa mistura de pressões econômicas, desafios sociais e políticas governamentais em evolução que estão levando os recém-chegados a reconsiderar sua decisão de se estabelecer no Canadá. Então, aqui está a lista de motivos pelos quais os imigrantes estão deixando o Canadá em números recordes. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e comente o que achou. Aqui vamos nós. Número 1. Uma terra promissora sob pressão. A reputação do Canadá como um santuário para refugiados e um imã para trabalhadores qualificados foi construída em décadas de imigração constante e crescimento econômico robusto. Historicamente, governos sucessivos adotaram a imigração como um meio de contrabalançar o envelhecimento da população e impulsionar o desenvolvimento econômico. Hoje, um número recorde de recém-chegados continua chegando. Nos últimos anos, no entanto, pressões crescentes, incluindo o aumento dos custos de moradia, incompatibilidades no mercado de trabalho e uma crise desafiadora no custo de vida, estão minando o fascínio do Canadá para muitos imigrantes. Dados recentes da Statistics Canadá mostram que mais de 15% dos imigrantes que chegaram entre 1982 e 2017 acabaram deixando o país em até 20 anos após o desembarque. Muitas dessas partidas ocorrem relativamente cedo na jornada canadense dos recém-chegados, geralmente atingindo o pico entre 3 e 7 anos após a chegada. À primeira vista, esses números podem parecer modestos. No entanto, quando comparados à imagem de longa data do país como um destino onde os imigrantes se estabelecem para o resto da vida, eles revelam uma tendência significativa. A promessa do Canadá não está sendo totalmente cumprida para um segmento crescente de sua população imigrante. Eita, anúncio, né? Pera aí. Não paguei o YouTube Premium. Tá. Pode sair daqui. Obrigado. Número 2. Contexto histórico e tendências de migração em evolução. A história da imigração do Canadá é de transformação. Durante décadas, governos sucessivos aumentaram as metas de imigração em um esforço para construir uma economia diversificada, dinâmica e resiliente. Desde os primeiros anos do pós-guerra até os dias atuais, a política multicultural do Canadá tem sido um dos pilares de sua identidade nacional. No entanto, mesmo com o país estabelecendo metas ambiciosas, às vezes recebendo mais de 400 mil imigrantes em um único ano, a dinâmica interna mudou drasticamente. Nas décadas de 1960 e 1970, o Canadá estava passando por um crescimento econômico robusto e custos de vida relativamente acessíveis. Os imigrantes eram atraídos pela promessa de moradia decente, empregos estáveis e um sistema de bem-estar social de apoio. Com o tempo, hoje em dia já não há. Os centros urbanos do Canadá, especialmente Toronto, Vancouver, Vancouver e Montreal, começaram a experimentar preços exorbitantes de moradias e uma competição intensificada por empregos. Até empregos tipo no McDonald's, empregos básicos, né? Há muita concorrência. Emprego para você limpar o chão, há muita concorrência. Qualquer vaga de emprego que surgir, as pessoas já ficam loucas. Uau, quero trabalhar. Não importa o tipo de emprego, às vezes o emprego é só, sei lá, limpar vasos sanitários. As pessoas já vão, mesmo que o salário é uma bosta, todo mundo já quer, eu quero. Então há muita concorrência. A coisa mudou aqui, até emprego mais podre possível, o salário mais podre possível. Tem muita gente desesperada para conseguir esse emprego. Hoje em dia está assim.
McDonald's tá assim, Burger King, Tim Horton, qualquer vaga de emprego que surgir, vai já muita gente lá, tipo, enxame de abelhas, todo mundo vai lá, sabe? Isso é complicado. Tá tipo Angola. Surgiu uma vaga de emprego, vai encher muita gente. Oh, é só pesquisar em vídeos aí na internet. Tem vídeos aí de feiras de emprego, coisas assim. Oh, fica uma fila bem grande. Não tá fácil a vida aqui no Canadá. Hein? Quando eu falo, você é mentiroso. Vem então, vem sofrer aqui, vai ver. As mesmas políticas que antes ajudavam os imigrantes a se integrarem à estrutura da sociedade canadense contribuíram nos últimos anos para um ambiente em que os recém-chegados se sentem cada vez mais alienados. Essa mudança se reflete nas estatísticas. Embora as políticas de imigração do Canadá continuem a enfatizar o crescimento econômico e a diversidade, as realidades práticas da vida nas principais cidades canadenses mudaram. Um número crescente de imigrantes se vê lutando com aluguéis altos, longos deslocamentos e despesas crescentes de moradia. Esse cenário em evolução está levando muitos a buscar melhores perspectivas em outros lugares, mesmo depois de terem passado com sucesso pelo árduo processo de chegar ao Canadá. Número 3. Evidências estatísticas do aumento da imigração. Um crescente corpo de pesquisas indica que a tendência de imigrantes deixarem o Canadá não é uma anomalia, mas um fenômeno demográfico significativo. Por exemplo, dados longitudinais da Statistics Canada revelam que quase 17,5% dos imigrantes deixaram o Canadá em até 20 anos após a chegada, com as maiores probabilidades anuais ocorrendo entre 3 e 7 anos após o desembarque. Esse período geralmente coincide com o momento em que os recém-chegados vivenciam a emoção inicial de seu novo começo e, então, enfrentam as duras realidades da vida cotidiana em um ambiente competitivo e caro. Outros estudos ressaltam as dimensões econômicas do problema. Os famosos que vêm aqui todo emocionado e tal, com aquele sonho canadense na cabeça, depois quando começam a enxergar a realidade do Canadá, começam a falar, caramba, que raios eu tô a fazer nesse país aqui? Eu também tava assim, quando cheguei no Canadá eu tava todo emocionado, país de primeiro mundo e tal. Quando a realidade bateu na minha bunda, eu refleti sobre a vida, disse, que eu tô a fazer da minha vida? De acordo com um relatório da Reuters, o aumento do custo de vida, principalmente questões de acessibilidade à moradia, está alimentando o que alguns chamam de imigração reversa, com imigrantes reconsiderando sua decisão de permanecer no Canadá. Da mesma forma, um estudo da Ipsos descobriu que até 26% dos recém-chegados prevêem deixar o Canadá em apenas 2 anos devido a pressões econômicas, como baixos salários e a incapacidade de garantir moradia acessível. A CTV News também destaca que, entre os grupos recentes de imigrantes, 1 em cada 6 deixa o Canadá, com a imigração atingindo o pico nos primeiros anos após sua chegada. Juntos, esses dados sugerem que o êxodo de imigrantes não é apenas numericamente significativo, mas também reflete problemas sistêmicos mais profundos. É que o problema do Canadá é muito profundo, é uma coisa que não é profundo e complexo, não é uma coisa que a gente tem que fazer só um vídeo e explicar tudo. Não dá para explicar tudo num só vídeo, é uma coisa muito complexa de se explicar. São coisas que só quem vive aqui consegue entender de fato. Embora que tem gente que vive aqui há muito tempo e até hoje não consegue enxergar os problemas. Ainda vive com aquela coisa de que Canadá é o futuro, não sei o que. Mano, se você conhece um youtuber que fala que Canadá é o futuro, vem que o país está bom, para de seguir esse youtuber, por favor. Pare de seguir esse youtuber, ele é mentiroso. Ele quer que você venha sofrer. Inclusive, teve relatos de várias pessoas. Até saiu numa notícia num canal, só que eu perdi aqui. Tem muitos youtubers, o que é que eles fazem? Eles ganham dinheiro com as pessoas que imigram para o Canadá. E quando as pessoas chegam no Canadá, encaram a realidade e sofrem, aí quando essas pessoas contactam esses mesmos youtubers, eles já não dão mais atenção. Tipo, minha missão já foi cumprida, eu suguei o teu dinheiro, agora você está aqui a sofrer, com salários baixos, custo de vida elevado, já não me contacta mais. Tipo, a minha missão já acabou, consegui meu dinheiro e você que se vira aí, sofre aí. Tem uma notícia que saiu sobre isso que eu perdi, infelizmente. Então tem muitos youtubers que ganham através da desgraça das pessoas que chegam aqui, que enfrentam uma realidade muito dura. E eu não sei se em algum momento o governo vai dar um jeito de combater isso, acho difícil, mas seria uma boa ideia combater esses youtubers mentirosos que fazem pessoas saírem dos seus países, pessoas até que inclusive ganhavam bem nos seus países, chegam aqui e enfrentam uma realidade muito dura, diferente daquela realidade que lhe venderam,
chegam aqui, acabam por sofrer e depois quando tentam reclamar com as pessoas que lhes venderam um falso sonho, essas pessoas às vezes até bloqueiam, somem assim do nada. Isso, acho que eu posso considerar isso como golpe, né? Fraude, talvez, não sei. Mas tem acontecido, então cuidado com os youtubers que vocês acompanham aí que vendem muito a imagem bonitinha do Canadá. Uma imagem de um Canadá antigo, Canadá jovem, não é mais daquele jeito, tá? Então cuidado. Número 4. Pressões econômicas, custo de vida e acessibilidade à moradia. Um dos motivos mais citados por trás das decisões dos imigrantes de deixar o Canadá é o aumento do custo de vida. A escalada drástica nos preços das moradias nas principais cidades do Canadá tem sido um fator decisivo. Em cidades como Vancouver e Toronto, os custos dos aluguéis dispararam a ponto de uma parte significativa da renda de um imigrante, geralmente 30% ou mais, ser gasta somente com moradia. E atualmente, um cidadão que trabalha muito, um cidadão comum que trabalha muito, já não consegue comprar casa aqui no Canadá. No passado era muito comum as pessoas comprarem casa. Hoje em dia, comprar casa no Canadá, esquece. Não tem mais como comprar casa. Vai ter gente que vai falar, ah não, tem outros lugares que também tá ruim, o mundo todo tá ruim. O Canadá tá muito mais ruim. Por exemplo, tem alguém que falou que a Suíça também tá ruim. Suíça tá muito melhor que Canadá. Ah, Irlanda, não, Irlanda tá melhor que Canadá. Canadá tá ruim, tá horrível. Para os recém-chegados, muitos dos quais chegam com a esperança de estabilidade financeira. Essa é uma pílula difícil de engolir. Até mesmo os Estados Unidos está melhor que Canadá. Tirando a questão dos problemas daí que envolve Trump e tal. Estados Unidos tem mais oportunidade. E as pessoas lá dos Estados Unidos são mais... como é que eu posso dizer? Mais calorosas, mais receptivas. Eu não sei qual é o termo certo. Mas enfim, aqui no Canadá tem muita gente que fala muito mal do imigrante. Parece que tem se tornado cada vez mais comuns os canadenses aqui falarem mal dos imigrantes. Quase todas as postagens sobre o Canadá, quase todas as postagens que eu vejo que relata algum problema do Canadá, sempre tem gente que diz, é excesso de imigrante, tem que deportar todos eles. Nós não criamos imigrantes aqui, imigrantes não merecem estar aqui. Tem gente que fala muito mal do imigrante nos comentários, e esses comentários me irritam, me incomodam, sabe? Então, tem esse problema também. O pessoal aqui está com uma certa raiva de imigrantes que não tem igual. Então, eu particularmente, Denilson, eu aqui nesse país, eu já não me sinto bem-vindo aqui pelas minhas experiências do dia a dia. Eu já não me sinto bem-vindo nesse país. Então, eu aconselho você talvez a ir para outro lugar. Estados Unidos, ok, tirando os problemas do Trump, tem muito mais oportunidades, tem salários mais elevados, né? Você consegue um estilo de vida muito melhor. Até eu já falei em uma live ou em um vídeo aqui que Canadá é mais para gente extremamente pobre, de baixo nível, de baixa... como é que eu posso dizer? É mais para gente de baixa qualidade. Tem um termo que eu uso, já não lembro. Mas enfim, se você procura ter um estilo de vida de alto nível, Canadá não é para você. Você tem que ir para os Estados Unidos, tá? Estados Unidos é para gente que procura um nível muito elevado de vida, de qualidade de vida. Eu já falei também sobre a questão de negros dificilmente ocuparem cargos grandes, tipo cargos de chefe. Eu já falei, né? Acho que já. Tem esse ponto também. Estados Unidos é muito mais fácil você ocupar cargos de liderança em comparação ao Canadá. Pega a visão. Veja, por exemplo, a história de Cara, uma refugiada de 25 anos de Hong Kong que agora paga $650 canadenses por mês por um quarto individual no subsolo de um apartamento em Scarborough. Para ela, esse aluguel representa quase 30% do seu salário líquido, um contraste gritante com sua vida anterior em Hong Kong, onde ela conseguia economizar uma parte considerável do seu salário. Muita gente aqui vive só para pagar renda, mas não vão te falar que não, eu vivo para pagar renda. Tem gente que vive aqui só para pagar o aluguel da casa. Mas não vão te falar. Claro que não vão te falar. Vão te falar que não, o Canadá tá bom, venha para você lhe dar dinheiro.
Ele vai lucrar por cima da sua desgraça. Quando os custos de moradia são tão altos, até mesmo um emprego de tempo integral com salário mínimo pode deixar os imigrantes com dificuldades para sobreviver. Sim, essa crise econômica conheço pessoas não apenas assim. prejudica sua qualidade de vida, mas também sufoca a mobilidade ascendente, forçando muitos a considerar a realocação. Além da moradia, o custo geral de vida no Canadá aumentou substancialmente na última década. Despesas diárias como mantimentos, transporte e assistência médica aumentaram, muitas vezes a taxas que superam o crescimento dos salários. Para trabalhadores qualificados que antes viam o Canadá como uma terra de oportunidades, a realidade de salários estagnados justaposta ao aumento do custo de vida levou a uma crescente desilusão. Além disso, os imigrantes muitas vezes enfrentam barreiras significativas ao tentar garantir empregos que correspondam às suas qualificações. Muitos chegam com diplomas avançados e experiência profissional valiosa, apenas para descobrir que suas credenciais não são totalmente reconhecidas no mercado de trabalho canadense. Muita gente enfrenta isso, eu conheço muita gente que infelizmente as suas qualidades, os seus diplomas não foram reconhecidos aqui, sabe? É uma realidade que não vai ver em outro lugar. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, já deixa o like, deixa o like. Obrigado, vamos continuar. Emprego significa que indivíduos altamente qualificados podem ter que aceitar empregos muito abaixo de seu nível de habilidade e nível salarial. Sim. Falou tudo. Número 5. Desafios de integração social e cultural. Fatores econômicos são apenas uma parte da equação. Desafios sociais e culturais também desempenham um papel crucial no motivo pelo qual os imigrantes decidem deixar o Canadá. A integração em uma nova sociedade é um processo multifacetado que vai muito além de encontrar um emprego ou um lar. Para muitos recém-chegados, o Canadá representa a esperança de um futuro melhor, um lugar onde podem viver livremente e participar plenamente da sociedade. No entanto, a realidade da imigração costuma ser mais complexa e menos acolhedora do que o previsto. Fala Isolamento tudo. e desconexão cultural. Um dos maiores desafios que os imigrantes enfrentam é a sensação de isolamento. Exatamente, sensação de isolamento. Eu já venho falando dessa porcaria há muito tempo. Ninguém me escuta dessa desgraça. Tô falando que a Denilson é muito negativa. Denilson eu não sei o que. Denilson, fala tudo. Fala tudo, fala tudo. Para um novo país significa deixar para trás redes de apoio familiares, amigos e tradições comunitárias que proporcionavam conforto e estabilidade. No Canadá, os imigrantes podem ter dificuldade para encontrar comunidades às quais realmente sintam que pertencem. O tecido social das cidades canadenses é diverso, mas muitos imigrantes relatam que se sentem excluídos ou marginalizados pela sociedade dominante. Essa desconexão cultural pode levar à solidão, a problemas de saúde mental e, por fim, a decisão de retornar ao seu país de origem ou procurar um novo destino onde acreditam que a integração será mais fácil. Inclusive eu já... sai daqui, anúncio. Inclusive eu já conheci pessoas que tentaram tirar, né? Sei que vocês me entendem. Já tentaram tirar a própria, né? Não posso falar porque o YouTube sabe como é que é, né? Por causa dessa sensação de desconexão, isolamento, depressão e tal, né? Já relatei aqui no canal, não é novidade para quem me acompanha há um bom tempo. Não, vamos falar que eu sou negativo, né? Eu tô a estragar os sonhos das pessoas. Tá bom. É por isso que eu já não leio muitos comentários, para evitar esse tipo de comentário. Eu não gosto de olhar esse tipo de comentário, dá nojo esses comentários aí. Opa, peraí. Tirei o som sem querer. Quer dizer, não, sem querer não, esqueci de voltar o som. Acreditam que a integração será mais fácil. Descompasso de expectativas. Antes de chegar ao Canadá, muitos imigrantes são expostos a uma imagem cuidadosamente elaborada do país por meio de representações da mídia e campanhas governamentais. Essas imagens geralmente enfatizam a beleza natural do Canadá, seu alto padrão de vida e sua reputação como um paraíso multicultural. Na realidade, porém, a experiência cotidiana pode ser totalmente diferente. O alto custo de vida, o mercado de trabalho competitivo e os desafios de adaptação a um novo clima e cultura podem criar um profundo descompasso entre expectativas e realidade. Essa desilusão é agravada quando os imigrantes descobrem que as promessas de apoio e serviços de imigração do governo não atendem às suas necessidades. Barreiras ao reconhecimento de idioma e credenciais. Para muitos imigrantes, o idioma é outro obstáculo significativo. Embora o Canadá seja oficialmente bilíngue, a proficiência em inglês e francês geralmente é necessária para a integração social e econômica. Os imigrantes que chegam com habilidades linguísticas limitadas podem ter dificuldade para se comunicar de forma eficaz, atuar para acessar serviços essenciais e participar plenamente da força de trabalho. Mesmo aqueles que estudaram o idioma em seu país de origem podem ter dificuldades com dialetos regionais e o uso coloquial comum na sociedade canadense.
Eu conheci pessoas que falam inglês e francês, mesmo assim estão com muitas dificuldades aqui nesse país. Falam muito bem inglês e francês. Pessoas, inclusive, que vieram de terras de língua oficial francesa e aprenderam inglês lá, vieram estudar inglês aqui também, estão a sofrer. Então, não se trata só de língua. Ah, não, você tem que aprender língua. Não. O problema do Canadá é muito mais profundo e complexo. Os problemas, né, no plural. Número 6. Mudanças políticas nas respostas do governo. As políticas de imigração do Canadá evoluíram ao longo dos anos, muitas vezes refletindo um debate sociopolítico mais amplo sobre a melhor forma de equilibrar o crescimento econômico, a integração social e a segurança nacional. Nos últimos anos, no entanto, mudanças políticas destinadas a enfrentar desafios internos, como escassez de moradia e serviços sociais precários, contribuíram inadvertidamente para um ambiente em que os imigrantes se sentem indesejados. Metas de imigração reduzidas e controles mais rígidos. Enfrentando crescentes críticas públicas sobre a acessibilidade à moradia e o alto custo de vida, o governo canadense introduziu recentemente medidas para reduzir o número de novos imigrantes. Por exemplo, a Reuters relatou que o Canadá planeja cortar os níveis de imigração nos próximos anos como parte de uma estratégia mais ampla para aliviar as pressões econômicas. Isso marca um afastamento significativo em relação aos anos anteriores, quando altas metas de imigração eram vistas como essenciais para o crescimento econômico. As novas medidas foram elaboradas para equilibrar as necessidades do mercado de trabalho do Canadá com a capacidade de sua infraestrutura, mas também enviam um sinal misto aos imigrantes que veem menos oportunidades de crescimento e integração. O problema é que também é assim, foram falando muito de queremos mais imigrante, só que eles não estavam a preparar espaço para todos esses imigrantes. Esse é que é o problema, entende? Esse é que é o problema. Por exemplo, o Canadá tem muito local que é só mato. Eles poderiam, sei lá, remover aqueles mato todo aí, construir muitas casas aí para novos imigrantes, só que não. Só falaram, venham. Começou a ficar sem espaço, sem lugar para novos imigrantes. Como é que fica? Muitos começaram a ver, pô, eu saí da minha terra, vou viver nessa sanzala. Deixa eu voltar. Faz sentido isso? Você que quer tantos imigrantes, mas não constrói casas suficientes para novos imigrantes? Maior escrutínio de residentes temporários. Além de reduzir os números de imigração permanente, o governo também reforçou os controles sobre residentes temporários. Muitos imigrantes que entram no Canadá com vistos temporários ou autorizações de estudo se veem presos em um labirinto burocrático que pode atrasar ou até mesmo inviabilizar seus planos de assentamento permanente. Exatamente. E não só para estudantes também, tem os trabalhadores também, né? Quem pede asilo também se encontra numa situação complicada. Ou seja, independentemente do programa, você eventualmente vai se sentir numa situação labiríntica, vamos dizer assim, né? Não é fácil. Uma reportagem da Reuters detalhou como o governo está planejando deportar residentes temporários cujos vistos expiram se eles não saírem voluntariamente, uma medida que levantou preocupações sobre o tratamento de trabalhadores e estudantes vulneráveis. Para muitos, a incerteza e o medo da deportação adicionaram outra camada de estresse a um período de transição já desafiador. O fenômeno do balde furado. Especialistas do setor alertaram que o sistema de imigração do Canadá está sofrendo de um problema de balde furado, em que o fluxo de entrada de novos imigrantes é prejudicado pelo êxodo daqueles que já estão aqui. Um relatório do Instituto para a Cidadania Canadense, ICC, destacou que muitos dos imigrantes com maior potencial de contribuir para a economia do Canadá são os mais propensos a deixar o país devido a frustrações com integração, moradia e oportunidades econômicas. Esse fenômeno não representa apenas uma perda de capital humano, mas também lança dúvidas sobre a sustentabilidade a longo prazo da estratégia de imigração do Canadá, o sentimento público e as pressões políticas. Por fim, o sentimento público começou a mudar. Pesquisas indicam que um número significativo de canadenses agora acredita que o país está acolhendo muitos imigrantes, com preocupações sobre o impacto na moradia, infraestrutura e serviços sociais, alimentando a retórica anti-imigrante. Os políticos tomaram nota dessas preocupações e alguns pediram controles de imigração mais rígidos como forma de aliviar as pressões internas. Embora essas medidas possam aliviar temporariamente algumas das tensões sobre os serviços públicos, elas correm o risco de alienar as mesmas pessoas que tradicionalmente ajudaram a impulsionar a inovação e o crescimento econômico do Canadá. Sim. Número 7. Histórias pessoais e evidências anedóticas. Por trás de cada estatística existe uma história humana.
Histórias de esperança, luta e, às vezes, desilusão. Considere a narrativa de um imigrante chinês apresentada em Maclean's que descreveu os grandes desafios de construir uma vida no Canadá, apesar de chegar com grandes esperanças e qualificações. Esse indivíduo descobriu que, apesar de ser altamente educado e qualificado, as realidades do mercado de trabalho canadense, juntamente com os custos exorbitantes da moradia, o forçaram a trabalhar em um emprego muito abaixo de suas qualificações. Sua história é emblemática de uma tendência mais ampla, em que muitos imigrantes que antes viam o Canadá como a terra das oportunidades agora são forçados a enfrentar realidades econômicas e sociais que diferem totalmente de suas expectativas. E isso aí é algo muito mais comum do que parece, viu? É muito mais comum do que parece. E tudo bem, vai ter gente que vai falar: então você quer que a gente fique em Angola? Angola está melhor que o Canadá. Claro que não. Se você pensa desse jeito que não, Denilson está dizendo que Angola está melhor que o Canadá, não sei. Você é uma pessoa que tem QI inferior a de um peixe. Tá? Tem que ser muito idiota para pensar desse jeito que não, Angola está melhor que Canadá. Não é bem assim também. Tá? Uma coisa é eu trazer a realidade para vocês, outra coisa é eu falar que não, Angola está muito melhor que Canadá. Tem coisas boas em Angola sim, mas assim, atualmente Angola está ruim, está horrível. Se não fossem os problemas que tem atualmente em Angola, eu nem estaria no Canadá. Vocês sabem dos problemas de Angola atualmente. Então, se Angola tivesse igual na época lá de 2012 para trás, eu nem estaria aqui. Teria voltado há muito tempo. Enfim, pensar que então quer dizer que Angola está melhor. Isso é pensamento de gente que tem que ir muito abaixo da média. Outro relato pessoal vem de imigrantes que enfrentaram os efeitos do isolamento de viver em acomodações apertadas e inacessíveis. Uma jovem refugiada de Hong Kong, por exemplo, contou como sua empolgação inicial foi rapidamente atenuada pela dura realidade de viver em um apartamento no subsolo onde mal conseguia pagar o aluguel. A experiência a fez questionar se os sacrifícios valiam a pena, um sentimento que muitos recém-chegados compartilham ao equilibrar seus sonhos com as crescentes pressões da sobrevivência diária. As mídias sociais e os fóruns online também fornecem evidências anedóticas de frustração generalizada. Em plataformas como o Immigration Canada do Reddit, vários usuários compartilharam suas experiências pessoais de incapacidade de garantir um emprego que corresponda às suas especialidades ou de se sentirem marginalizados em uma sociedade que parece cada vez mais indiferente aos desafios enfrentados pelos imigrantes. Essas vozes pintam um retrato de uma comunidade que está ficando desencantada. As pessoas aqui não se importam muito com os desafios dos imigrantes. Na verdade, as pessoas não se importam com ninguém, sabe? Tipo, estão nem aí. Eu passei por uma situação que eu já mencionei, que é atualmente aqui os transportes públicos em Montreal, o pessoal dos transportes públicos está em greve. Então, para conseguir se locomover através dos autocarros ou ônibus, ou até mesmo no metro, está muito difícil. Inclusive, eu acho que os metros estão fechados, porque estão em greve. E eu falei para o meu chefe, eu estava trabalhando todos os dias, eu falei para o meu chefe: olha, não vou poder trabalhar porque o pessoal dos transportes públicos estão em greve e tal. Ele me respondeu de um jeito como se não se importasse. Então quer dizer que se eles ficarem em greve durante um mês, você vai ficar um mês sem trabalhar? Me responde logo, me diz logo se você vai trabalhar ou não. Senão vou colocar outra pessoa. Tipo, sabe? Sabe? Não se importa, nem pelo menos falar: pô, sinto muito, não sei o quê. Se tiver alguma maneira de você vir para cá, não sei o quê. Precisamos muito que você venha. Não, respondeu tipo com muita arrogância, tipo, sabe? Olha, eu disse: se eu tivesse Angola, esse gajo... Mas deixa lá. Essas vozes pintam um retrato de uma comunidade que está ficando desencantada. Uma comunidade que não está apenas lutando com dificuldades econômicas, mas também se sentindo abandonada por um sistema que antes prometia uma vida melhor. Savais-tu qu'il existe des moyens... Não. Sai daqui. Eu não quero saber, não me interessa. Tchau. Vai dormir. Sai daqui. Nada disso me interessa.
Número 8. Implicações para o Canadá. Fuga de cérebros e impacto econômico. A decisão dos imigrantes de deixar o Canadá tem implicações significativas para o futuro do país. Quando indivíduos altamente educados, qualificados e motivados decidem sair, o Canadá corre o risco de sofrer uma fuga de cérebros que pode prejudicar sua vantagem competitiva na economia global. Perda de capital humano. A estratégia de imigração do Canadá muito se baseia na ideia de que os recém-chegados trariam consigo não apenas diversidade, mas também uma riqueza de habilidades e potencial inovador. No entanto, quando uma proporção substancial desses imigrantes acaba indo embora, o país perde um valioso capital humano. Trabalhadores altamente qualificados, como os dos setores de tecnologia, saúde e engenharia, correm um risco particularmente alto. A saída deles não significa apenas uma perda de talentos, mas também representa uma lacuna no mercado de trabalho que pode prejudicar a produtividade e a inovação a longo prazo. E essa gente, boa parte dessa gente que trabalha na área da saúde, são gente que não tem nem experiência. Teve um relato de alguém que foi ao hospital e a médica não sabia como lidar com o caso dela, teve que pesquisar no YouTube. Olha o nível! Médica não soube lidar com o caso dela, foi pesquisar no YouTube como lidar com o caso dela. Mano. Imagina, você vai no hospital e a pessoa que vai te atender vai ainda pesquisar no YouTube sobre o seu caso. Mano, isso é doideira. Grandes pessoas estão a sair do país. Por quê? Porque não estão a saber organizar bem as coisas. O país está uma bagunça, não estão a saber organizar o país. Está tudo uma bagunça. Gente se sente mal por causa dos olhares assim, do tipo, você não deveria estar aqui. Tem muita gente aqui nesse país que quando olha para os imigrantes assim, ou para o estrangeiro, olha com uma cara de tipo, você não tem que estar aqui. Eu já não... não é à toa que eu já não tenho vontade de me integrar nesse país aqui. Tipo, não quero mais saber das coisas desse país. Não tenho interesse. Só quero meu documento e vazar daqui. Porque eu já não me sinto bem-vindo nesse país. Assim como muitos imigrantes também não se sentem bem-vindos aqui. Por causa dos olhares, né? Consequências econômicas. Além da perda imediata de mão de obra qualificada, o êxodo de imigrantes pode ter consequências econômicas mais amplas. Estudos mostram que os imigrantes contribuem significativamente para o PIB do Canadá, abrem novos negócios e impulsionam a inovação. Quando esses indivíduos vão embora, o país não perde apenas suas contribuições diretas, mas também os efeitos multiplicadores decorrentes de suas atividades econômicas. Por exemplo, um relatório da Reuters destacou que, embora o número total de imigrantes possa parecer pequeno em relação à população imigrante total, a perda de trabalhadores altamente qualificados pode ter um impacto desproporcional em setores-chave. Além disso, a percepção do Canadá como um destino para onde os imigrantes eventualmente vão embora pode criar um ciclo de autossustentação. Potenciais recém-chegados podem escolher outros países em vez do Canadá se ouvirem que as condições locais são insustentáveis a longo prazo. Isso não afeta apenas o mercado de trabalho imediato, mas também pode influenciar... E também é isso que eu quero que vocês façam. Não escolham mais Canadá por enquanto, o Canadá não está bom. Eu não sei se esse problema vai se resolver dentro de pelo menos uns 3 anos ou 4 anos com esse novo primeiro-ministro, eu não sei. Eu não tenho muitas esperanças quanto a esse novo primeiro-ministro, não. Que até agora não vi lá grandes coisas. O que eu vi é que ele roubou ideias do próprio Poilievre, né? O pessoal conservador. Enfim. A posição global do Canadá como um centro de inovação e oportunidade, coesão social e multiculturalismo. A partida de um número significativo de imigrantes também representa desafios para a coesão social e o tecido multicultural do Canadá. Os imigrantes enriquecem a sociedade canadense ao introduzir práticas culturais, idiomas e perspectivas diversas. A perda deles significa que o Canadá pode se tornar menos diverso ao longo do tempo, uma mudança que pode ter implicações culturais e sociais de longo prazo. À medida que as comunidades se tornam mais homogeneizadas, a diversidade que tem sido um dos maiores pontos fortes do Canadá pode ser diminuída. Repercussões políticas. Os formuladores de políticas agora enfrentam um desafio duplo. Por um lado, há a necessidade de atrair novos imigrantes para sustentar o crescimento econômico e enfrentar os desafios demográficos. Por outro lado, o governo deve encontrar maneiras de reter os talentos que já estão no país. Isso significa repensar as políticas em torno de moradia, emprego, integração e apoio social para garantir que os imigrantes possam não apenas chegar ao Canadá, mas também prosperar quando estiverem aqui. Medidas recentes do governo para reduzir os níveis de imigração e reforçar os controles sobre residentes temporários são sintomáticas de uma tentativa de reequilibrar esses desafios. Só que é aquilo, no papel é tudo bonitinho, na prática não se faz acontecer.
No entanto, se essas medidas forem percebidas como punitivas ou como um sinal de que o Canadá não é mais uma terra de oportunidades, elas podem agravar ainda mais o problema, incentivando ainda mais imigrantes a partir. Número 9. Olhe para o futuro e encontre um equilíbrio. O desafio para o Canadá é abordar as causas básicas que estão afastando os imigrantes. Embora fatores econômicos como altos custos de moradia e baixos salários sejam essenciais, as soluções devem ser multifacetadas. Aqui estão várias estratégias políticas e práticas que podem ajudar a conter a onda de imigração. Iniciativas de moradia acessível. Para aliviar uma das pressões econômicas mais significativas, o Canadá precisa investir pesadamente em moradia acessível, aumentando a oferta de opções de moradia de baixo custo. Especialmente nas grandes cidades, o governo pode reduzir a porcentagem da renda que os imigrantes devem alocar para o aluguel. Programas voltados para a construção de moradias acessíveis e a oferta de subsídios para novos imigrantes podem fazer uma diferença substancial nas taxas de retenção. Essas iniciativas não apenas ajudariam os recém-chegados a se estabelecerem com mais conforto, mas também contribuiriam para a estabilidade econômica geral. Reconhecimento de credenciais estrangeiras. Outra questão fundamental é o subemprego de imigrantes qualificados. O Canadá deve trabalhar para agilizar o processo de reconhecimento de credenciais estrangeiras e oferecer programas de transição que ajudem os recém-chegados a se adaptarem ao mercado de trabalho canadense. Isso pode envolver parcerias com órgãos profissionais, instituições educacionais e empregadores para criar programas de certificação que reconheçam o valor da experiência internacional. Quando os imigrantes podem trabalhar em áreas que correspondem às suas qualificações, sua satisfação geral e retenção tendem a melhorar. Serviços de integração aprimorados. A integração efetiva vai além das medidas econômicas. Serviços abrangentes de integração, incluindo treinamento em idiomas, orientação cultural e programas de mentoria, podem ajudar os imigrantes a construir redes sociais e a se sentirem mais em casa. Comunidades locais e governos municipais devem ser incentivados a colaborar com organizações de atendimento a imigrantes para criar ambientes mais inclusivos. Iniciativas que promovam conexões entre imigrantes e residentes de longa data podem aliviar tensões culturais e ajudar os recém-chegados a construir o capital social necessário para o sucesso. Não vai ser fácil. Duvido que dê certo. No papel é bonitinho, mas na prática não vai dar muito certo, não. Haverão sempre choques entre os que estão aqui há muito tempo, entre os novatos. Vai ter choque. A não ser que sejam, sei lá, pessoas que tendem a estar unidos. Por exemplo, chinês com chinês, eles tendem a se unir facilmente. Angolano com angolano, exemplo, né? A grande chance de dar choque. Angolano com angolano tem grande chance de dar choque. E angolano com chinês vão ter choques também. A maior parte das vezes vai ter alguma coisa que não vai dar certo. Sei lá, brasileiros com indiano. Tentar unir assim, não vai dar certo também. Então, não vai ser fácil. Não vai ser uma tarefa fácil, não. Não vai ser fácil. Agora, talvez os novatos, os imigrantes novos com canadenses, também assim, ainda assim acho difícil, com a visão que muitos canadenses têm dos imigrantes. Eu acho que essa visão que muitos canadenses têm hoje em dia é uma visão que vai ser difícil tirar dos canadenses. Mesmo que o país melhorar, acho que ainda assim eles vão olhar mal os imigrantes. Sujar a imagem de alguém é fácil, agora limpar é difícil. É complicado. Hoje em dia nos olham mal, não acho que num futuro próximo, mesmo que o país melhorar, eles vão começar a nos olhar bem. Não acho, não vai ser fácil, vai ser uma tarefa difícil. Para lidar com as incompatibilidades do mercado de trabalho à medida que a indústria evolui e novos desafios econômicos surgem, é fundamental que o Canadá garanta que suas políticas de mercado de trabalho sejam flexíveis o suficiente para acomodar as necessidades tanto dos empregadores quanto dos trabalhadores imigrantes. Ao promover autorizações de trabalho específicas para cada setor, conforme sugerido por alguns grupos do setor, o governo pode alinhar melhor os fluxos de imigração às demandas da economia. Essa abordagem não só beneficiaria as empresas que enfrentam escassez de mão de obra, mas também proporcionaria aos imigrantes planos de carreira mais claros e maior segurança no emprego, coordenação de políticas e planejamento de longo prazo. Por fim, as políticas de imigração do Canadá devem ser coordenadas nos níveis federal e provincial.
Políticas desarticuladas podem criar confusão e prejudicar a eficácia geral das estratégias de integração. É essencial uma abordagem de longo prazo para a imigração baseada em dados que envolva consultas regulares com as partes interessadas, incluindo comunidades de imigrantes, grupos do setor e especialistas acadêmicos. Ao garantir que as mudanças nas políticas sejam informadas por pesquisas robustas e feedback da comunidade, o Canadá pode desenvolver estratégias que respondam aos desafios atuais e às oportunidades futuras. A última palavra. Então, pessoal, esta é a lista dos motivos pelos quais os imigrantes estão deixando o Canadá em números recordes. Espero que gostem e apreciem. Em resumo, os imigrantes estão deixando o Canadá em números recordes devido a uma confluência de fatores: aumento dos custos de moradia, incompatibilidades no mercado de trabalho, apoio inadequado à imigração e desafios econômicos e sociais mais amplos. Embora a política governamental tenha mudado recentemente para a redução dos níveis de imigração para aliviar as pressões internas, essas medidas devem ser combinadas com esforços robustos para melhorar a qualidade de vida daqueles que já estão no país. Só então o Canadá poderá esperar reter os diversos talentos que há muitos são seu maior trunfo. Ao repensar sua abordagem à integração de imigrantes e lidar com as realidades econômicas que os recém-chegados enfrentam, o Canadá pode transformar os desafios atuais em oportunidades, garantindo que a promessa de uma vida melhor continue sendo uma realidade para todos os seus moradores. Não deixe de se inscrever no canal e apertar o ícone do sino para receber os próximos vídeos de viagens. Tchau! Vejo você no próximo vídeo. É isso, pessoal. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Depois dei uma olhada em inglês, que é o original, né? O que vocês acharam do vídeo? Me digam aí, eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam do vídeo. Não, sai. Anúncio. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo tem 40 minutos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero ouvir o que você pensa sobre esse tema do vídeo de hoje. Não esqueça de comentar aqui abaixo, não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no meu canal Angola na América. Estou a voltar com tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, de verdade. E eu posso trazer mais temas, mais assuntos aqui para vocês e comentar por cima. E é isso. Eu fico por aqui. Tamo juntos e até a próxima. Desculpa pelos 40 minutos de vídeo, tá? Tchau. Lembrando que eu tenho feito live todos os dias no canal Angola no game, tá? Não é que eu sumi completamente da internet, não. Eu tenho feito live todos os dias no canal Angola no game. Inclusive o link tá na descrição. Geralmente eu tenho jogado alguma coisa assim em live, né? Canal de gameplays. Se você gosta de jogos, me segue lá no canal Angola no Game, eu tô sempre lá presente, tá? Eu só me afastei mesmo do Angola na América, porque eu tô de saco cheio de falar de imigração, como migrar, como não sei o que, chega. Tô de saco cheio desses temas aí de como imigrar. Tá? Tamo juntos e até a próxima. Tchau.